Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Mentes Sem Fronteiras. Eu sou Isaac, sou psicólogo e o objetivo desse canal é ajudar todos vocês a entenderem melhor como funciona a mente humana, como funciona o nosso cérebro e como a gente pode tirar proveito disso, né? Como a gente pode criar estratégias para melhorar a nossa vida, né? No nível pessoal, no nível profissional. Enfim, esse vídeo é a continuação do vídeo passado, né? E o próximo vídeo será uma continuação deste de hoje. Então, se você estiver acompanhando aí, é interessante que você esteja atento a essa sequência de vídeos, tá? No vídeo passado eu falei que é a nossa personalidade, é a maneira como a nossa personalidade funciona, que nós criamos a nossa vida. É a nossa personalidade na maneira como pensamos e agimos, que nós criamos a nossa vida. Então, quando você entende isso, quando você percebe que é a sua própria personalidade, através dos seus pensamentos, ações, comportamentos e atitudes, que você vem criando a sua vida, quando você realmente entende isso, acontece uma coisa interessante. Você para de dar chilique, você para de dar piti, você para de colocar a culpa em terceiros, você para de ficar imaginando que a solução dos seus problemas, essa solução virá de fora de você, vai vir alguma coisa de fora que vai consertar a sua vida. Quando você realmente entende, e isso leva, para algumas pessoas isso leva tempo, tá? Leva tempo da ficha cair. Mas quando a pessoa realmente entende, não sobra dúvidas de que ela própria, com a personalidade dela, vem criando a vida dela. Quando a pessoa entende isso, ela para de reclamar, ela para de culpar os outros, ela para de se lamentar, ela para de se vitimizar e aí ela parte para cima. Ela vai tentar de alguma forma mudar a vida dela. E o primeiro passo para você mudar a sua vida, depois que você entende isso, é obviamente entendendo a sua personalidade. É você compreender como a sua personalidade funciona. E esse vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. Neste vídeo você vai entender o seguinte: primeiro, a sua personalidade não foi você que escolheu. A pessoa que você é hoje, a sua identidade, a sua personalidade, não foi uma escolha tua. Você não escolheu ser a pessoa que você é. Você não escolheu ser ou ter a personalidade que você tem. Ninguém escolheu ter a personalidade que tem. Ninguém. E isso por si só já é motivo, já é o motivo de milhares e milhares de pessoas estarem aí frustradas na vida, insatisfeitas na vida. Por quê? Primeiro que a própria personalidade que ela tem não foi uma escolha dela. Obviamente a nossa personalidade tem falhas, tem defeitos, e essas falhas e esses defeitos refletem na nossa vida. Então tá todo mundo aí frustrado em algum nível, tá todo mundo aí insatisfeito em algum nível, porque a personalidade que a pessoa tem não foi uma escolha dela. E hoje a gente vai entender isso. Imagine você aí quando você era um bebê. Imagine você quando você era um bebê, com menos de 1 ano de idade. Imagine isso. Você não sabia nada sobre a vida. Você não sabia absolutamente nada. Você não tinha conhecimento dos objetos, você não sabia o nome dos objetos, você não tinha ideia do que é religião, você não tinha ideia do que é dinheiro, você não sabia nada sobre riqueza, pobreza, você não sabia nada sobre felicidade, infelicidade, alegria, tristeza. Quando você é um bebê, você não sabe absolutamente nada. Você não sabe nada sobre seus pais, você nem sabe que tem um pai, que tem uma mãe, você não sabe nada, você não sabe a sua língua,
você não sabe o seu idioma, a sua língua mãe, no caso, no nosso caso, a língua portuguesa, você não sabe falar o português, você não sabe o nome das coisas, você não sabe nada, nada sobre a vida, nada sobre dinheiro, nada. Mas aí, com o passar do tempo, isso começa a mudar. Você começa a aprender sobre tudo que está à sua volta. Você tem aí, todos nós temos, um cérebro que simplesmente é a estrutura mais complexa do universo. Esse cara aqui, né? O cérebro humano é a estrutura mais complexa do universo. O universo levou 14 bilhões de anos para criar o cérebro humano. Ele tem cerca de 100 bilhões, viu? 100 bilhões de neurônios, e esses neurônios podem fazer trilhões de conexões em frações de segundo. É sem dúvida nenhuma a estrutura mais complexa, mais extraordinária criada pelo universo, o cérebro humano. E o cérebro da criança, a criança de meses, o cérebro da criança é extremamente ativo, ele é extremamente vivo. Tudo o que acontece ao redor da criança, o cérebro capta. O seu cérebro, quando você tinha meses de idade, 1 ano de idade, o seu cérebro estava extremamente ativo, ouvindo tudo, né? Claro, você capta o mundo através dos sentidos, né? A criança capta o mundo através dos sentidos, visão, audição, paladar, tato, olfato. A criança capta o mundo através dos sentidos e essas informações chegam até o cérebro. Então o cérebro da criança está ali extremamente vivo, ativo. Ele está observando tudo. A criança observa o que o pai diz, o que a mãe diz. A criança observa o comportamento dos pais. A criança observa o que acontece na família. A criança observa e percebe o clima emocional da família. Ao longo de toda a infância, a criança vai aprendendo sobre tudo e aprende principalmente com a família, né? A criança ela aprende tudo sobre o mundo, mas basicamente aprende dentro de casa. Então, o que os pais falavam sobre dinheiro, o que os pais falavam sobre política, o que os pais falavam sobre trabalho, sobre emprego, o que os pais falavam em casa sobre qualquer assunto, a criança está ali, né, captando essas informações, e todas essas informações eram registradas na memória do cérebro, arquivadas na memória do cérebro. Então a criança aprende as crenças dos pais, os conceitos dos pais, os valores dos pais. Quando a criança começa a ficar maiorzinha, ela começa a ir na casa do vizinho, na casa dos familiares, ela começa a aprender também as crenças dos familiares, os conceitos dos tios, dos avós. Então a criança vai aprendendo tudo ali dentro da família, e quando ela começa a ir para a escola, a mesma coisa, ela começa a aprender tudo o que acontece ali no meio escolar. Então, você, quando era um bebê, você não tinha religião, você não acreditava em Deus, você não sabia nada sobre dinheiro, sobre pobreza, sobre riqueza. Você foi aprendendo sobre tudo isso no decorrer da sua infância. Se você nasceu numa família muito humilde, provavelmente você aprendeu crenças negativas sobre dinheiro. Se você nasceu numa família muito religiosa, provavelmente você aprendeu crenças muito religiosas. Se você nasceu numa família muito rica, você aprendeu crenças sobre como ganhar dinheiro. Então, a família, o meio onde a criança foi criada, começa ali a passar informações para essa criança. E ela começa a aprender sobre o mundo dentro daquela perspectiva do ambiente que ela foi criada. Ok? Então você que não sabia nada, logo quando você nasceu,
você passou a ir aprendendo sobre tudo. E tudo que você vivenciou na infância, tudo que você experienciou na infância, todas as suas experiências, boas ou más, positivas ou negativas, dolorosas ou prazerosas, todas as suas experiências, o seu cérebro foi registrando essas experiências, foi convertendo essas experiências em informações, em crenças, e o seu cérebro foi arquivando essas experiências, essas informações, essas crenças na memória dele. O seu cérebro fez isso, não você. Na verdade, quando a gente é criança, nós não temos nem ainda essa faculdade do raciocínio, essa parte intelectual, essa parte que hoje você tem, que eu tenho, que é essa parte racional, lógica, de analisar as coisas de forma lógica. Na infância nós não temos isso. Você não analisa nada na infância. As coisas acontecem, a criança vivencia as experiências e o cérebro, sem nenhuma análise racional, sem nenhum tipo de filtro, essas experiências vão sendo arquivadas na memória do cérebro. Crenças, ideias, conceitos, as crenças dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, porque as crenças dos seus pais vieram dos seus avós, que vieram dos seus bisavós. Então você carrega crenças aí seculares, você carrega crenças de séculos atrás. Então a sua personalidade hoje, ela foi um processo que veio sendo construído durante toda a infância. Então o seu cérebro na infância, ele foi coletando informações, coletando experiências, arquivando na memória, e depois, quando o seu cérebro ficou mais maduro, lá por volta dos 8, 9, 10 anos de idade, aí sim o seu cérebro começou a organizar tudo isso e você começou a apresentar a sua, como eu posso dizer, você começou a manifestar a sua personalidade. Então, o que eu quero que você entenda hoje nesse vídeo, para ele não ficar tão grande, já estamos com 12 minutos, o que eu quero que você entenda sobre esse tema de hoje? Primeiro, não foi você que moldou a sua personalidade. A sua personalidade é um programa de informações que está na memória do seu cérebro. Esse programa, essas informações, essas crenças arquivadas na memória do seu cérebro é que leva você, que faz com que você pense da forma como você pensa e faz com que você se comporte hoje da forma como você se comporta. O seu comportamento de hoje não é um comportamento que vem da sua consciência, não é o comportamento que você realmente passe por o seu crivo lógico, racional. Muitos dos seus comportamentos são comportamentos que vêm do programa que está na memória do seu cérebro. É por isso que você faz tantas coisas estúpidas que você não gostaria de fazer e você continua fazendo. É por isso que você fala que nunca mais vai brigar com seus filhos e você volta a brigar com seus filhos. É por isso que você tem determinados hábitos e vícios e você diz que vai parar com isso e não consegue parar. Porque a causa desse comportamento, ele está no programa que está na memória profunda do seu cérebro. O que eu quero que você reflita sobre esse vídeo de hoje? Primeiro, a personalidade que você tem é um programa que foi formado na sua infância. O seu cérebro, não você, o seu cérebro organizou, moldou a tua personalidade lá na sua infância. Hoje, a sua personalidade é um reflexo desse processo que aconteceu na sua infância. Então eu quero que você perceba isso. Pare de se culpar, se for o seu caso, se você se culpa por ter determinadas atitudes, determinados comportamentos, se você se culpa por sua vida não estar legal, enfim. Pare de se culpar, você não é responsável pela personalidade que foi formada
na sua infância. Mas sim, hoje você é responsável por mudar essa personalidade. Entender o que é essa personalidade. Se você tem hábitos, comportamentos, se você comete ações que realmente está levando você para um abismo, se você tem comportamentos negativos que está criando problema em sua vida, não é culpa sua. Sua personalidade ela foi formada na sua infância. Mas hoje você tem a responsabilidade de estudar sobre isso, entender isso e começar a mudar isso. Então, sobre esse vídeo de hoje, eu quero que você reflita isso. Sua personalidade não foi uma escolha consciente sua. Se você tem aí tendências, hábitos, se você tem aí determinadas questões psicológicas, emocionais, comportamentais negativas, calma, tá? Calma, não é culpa sua, não se culpe, mas procure entender isso e modificar isso. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade sobre esse mesmo assunto, porque eu quero falar sobre traumas psicológicos que dão origem a tantos e tantos comportamentos negativos e tantos hábitos e vícios destrutivos na vida das pessoas. Então no próximo vídeo a gente vai dar continuidade, ok? Então é isso, pessoal. A sua personalidade é um programa de informações que estão aí, essas informações na memória do seu cérebro, e o seu cérebro usa essas informações para influenciar você a ter determinados tipos de pensamentos, de sentimentos e de comportamentos. Ok? Um grande abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo.